Muito obrigado, professor Sérgio. Em nome de Edições Vida Nova, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e expressar também a nossa gratidão por essa parceria de Edições Vida Nova com a Chancelaria e com o CEFT. Em especial, agradecemos ao professor Marcelo Bueno, que acolheu essa ideia desde o início e que, junto com o professor Sérgio, que coordena a teologia, recebeu com tanto carinho esse plano de trazer o professor Peter Williams hoje aqui para falar para todos nós. Edições Vida Nova é uma editora que já está há 60 anos publicando teologia, material teológico, sobretudo com foco acadêmico no Brasil. É uma editora que foi fundada pelo professor, doutor, pastor Russell Shedd, que começa em Portugal há 60 anos atrás, mas vem se solidificar aqui no Brasil, publicando sempre com uma preocupação de excelência, a trazer obras que possam, como é o caso do livro que hoje publicamos, do professor Peter Williams, contribuir não só para a reflexão teológica, mas também para a igreja. Então, a gente tem uma enorme alegria de poder não só trazer hoje aqui o professor Peter Williams, que, para quem não conhece, ele é o diretor executivo da Tyndale House. Eu tive a oportunidade, em 2019, de conhecer essa instituição tão cara e precisa na formação de gente comprometida com o estudo das Escrituras. Uma prova disso é Diego, que está aqui conosco, que fez o seu doutorado lá, quem eu tive a alegria de conhecer durante esses anos e trocar muitas informações, conversar sobre teologia, e a gente tem a alegria de trazê-lo hoje aqui. O Diego, ele é o tradutor, inclusive, do livro que hoje publicamos, não é? Podemos Confiar nos Evangelhos. Conhece o professor Peter Williams já faz algum tempo. O professor Peter Williams é uma autoridade em estudos bíblicos, em especial tem a sua formação na Universidade de Cambridge, estudando ali as línguas clássicas, sobretudo aquelas que envolvem a exegese bíblica, e hoje ele nos brinda com essa palestra relacionada ao seu livro. Lembro a vocês que no final, logo após ao momento de perguntas e respostas, o professor Peter estará disponível para fazer os autógrafos, então aproveite a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu gostaria de, com essas palavras finais, dar as boas-vindas ao professor Peter Williams e convidar também o Diego, que será o tradutor do professor Peter Williams hoje. Uma boa noite a todos, e é isso. Boa noite. It's a great pleasure and privilege to be here. É um grande prazer e privilégio estar aqui. I've heard about Mackenzie University for many years. Eu tenho escutado sobre a Universidade Mackenzie há muitos anos. And so it's lovely to be here for the first time. Então é muito bom estar aqui pela primeira vez. Our topic tonight is Can we trust the Gospels? Nosso tema hoje é Podemos confiar nos Evangelhos? There are 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke and John. Há 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. The amazing thing is that Jesus has 4 biographies. O que é impressionante é que Jesus tem 4 biografias. Because that's the same number of biographies as the Roman Emperor Tiberius. Porque esse é o mesmo número de biografias do imperador romano Tibério. Who was the most famous person at the time of Jesus' ministry? Quem foi a pessoa mais famosa no tempo do ministério de Jesus? Of course, it was the Roman Emperor. É claro que foi o imperador romano. And there are as many accounts of Jesus' life as we have of the Roman Emperor. E tem tantos relatos da vida de Jesus quanto nós temos relatos do imperador romano. And that's a striking thing because Jesus didn't come from a family which seemed to have lots of power, and he came from a small town called Nazareth. Isso é impressionante porque Jesus não veio de uma família que tinha um nome muito importante, veio de uma cidade muito pequena chamada Nazaré. In the left-hand column, you can see the names of the 4 writers who wrote about Tiberius. E ali no topo você vê o nome dos escritores que escreveram a respeito da vida do imperador Tibério. In the next column, you can see how many words they wrote. E na próxima coluna você pode ver quantas palavras eles escreveram.
Now there are some cheats in things I'm cheating on in these numbers. Agora, tem algumas coisas que eu estou aqui pescando nesses números. Because some of the writings are in Greek and some of them are in Latin. Porque alguns desses escritos estão em grego e outros em latim. And there is some debate about what the right words are. E há algum debate sobre quais são as palavras corretas. But in general, we can see that the 4 Gospels are longer than 3 of the 4 writings about the emperor. Mas, no geral, a gente pode perceber que os 4 evangelhos são maiores do que 3 dos escritos sobre o imperador. But one of the writings is longer, and that is Tacitus. Mas um dos escritos é mais longo, e esse é o de Tácito. But Tacitus was not writing a biography of Caesar, he was writing an account of the times of Caesar. Mas Tácito não estava escrevendo uma biografia de César, ele estava escrevendo um relato sobre About the times. os tempos, a época do imperador. And so when he wrote about the times of the emperor, obviously not everything he wrote was about the emperor. Então, obviamente, quando ele escreveu a respeito das coisas que aconteceram no tempo do imperador, nem tudo que ele escreveu foi sobre o imperador. So in fact there are more words written about Jesus than there are about the most famous person alive at the time of Jesus. Então, na verdade, há mais palavras escritas a respeito da vida de Jesus do que da pessoa mais famosa na época de Jesus. In the next column, we look at what centuries the earliest copies come from. Na próxima coluna, a gente vê de quais séculos os escritos mais antigos vêm. Probably should write an S, shouldn't we, for that? Provavelmente nós deveríamos ter escrito um S para isso. But what we can see is that the centuries that these the earliest manuscripts come from are much later for Tiberius. Mas o que a gente pode perceber é que os séculos de quando esses escritos sobre Tibério surgiram é muito mais recente do que os dos evangelhos. And then finally we look at when these books were actually written. E então nós temos aí o ano em que esses livros foram realmente escritos. Now for the Gospels, I haven't given you the dates that I believe. Agora, para os evangelhos, eu não estou dando aqui as datas que de fato eu acredito. In italics, I've put the dates of the world's leading Bible skeptic. Ali eu coloquei as datas daqueles que são os céticos mais importantes do mundo. So, according to the world leading Bible skeptic, Bart Ehrman, these are the dates of the 4 Gospels. Então, de acordo com um dos céticos mais importantes do mundo, Bart Ehrman, essas são as datas para os 4 evangelhos. Now, if Jesus was crucified around the year 30, agora, se Jesus foi crucificado mais ou menos no ano 30, you can see that the gap between the Gospels and the time of Jesus is not very big. aí você pode ver que o intervalo entre a morte de Jesus e o escrito dos evangelhos não é assim tão grande. Even if I use the dates of the world leading Bible skeptic. Ainda mesmo que eu use a data dada pelo cético mais importante do mundo. I personally think the date should be much earlier. Eu pessoalmente acho que as datas deveriam ser muito mais recentes, muito mais antigas. You can see that 3 of the 4 accounts of Tiberius are from much later than the time of Tiberius. Você pode ver que 3 dos relatos sobre a vida de Tibério são muito mais tardes após a vida de Tibério. Because Tiberius died in the year 37. Porque Tibério morreu no ano 37. And so you can see the big gap of at least 70 or 80 years between the time of Tiberius and these later writings. Você pode ver um intervalo de mais ou menos 70 ou 80 anos entre a vida de Tibério e os escritos sobre ele. Now, one of the writers, Velleius Paterculus, wrote during the lifetime of Tiberius. Agora, um dos escritores, Velleius Paterculus, escreveu durante a vida de Tibério. But he's actually thought to be the least reliable. Mas ele acredita-se que é aquele que é menos confiável. Because he was in the pay of the emperor only to say nice things about the emperor. Porque ele era pago pelo imperador apenas para falar coisas boas a respeito dele. And he completely contradicts the other 3 accounts. E ele contradiz completamente os outros 3 relatos. If you read Tacitus and the other writers, you see that Tiberius was a very nasty emperor. Se você lê Tácitos e os outros escritores, você vai ver que o imperador Tibério era de fato muito perverso.
He was nasty to his enemies and also nasty to his friends. Ele foi perverso para com seus inimigos, mas também com seus amigos. And probably Velleius Paterculus said the wrong thing at some point and then he was killed by the emperor. E provavelmente Velleius Paterculus falou alguma coisa errada e acabou sendo morto pelo imperador. So already we see that it's quite striking that there are 4 Gospels at all. Então, logo de início, a gente percebe que é espetacular que nós tenhamos 4 evangelhos para início de conversa. Now let's begin to analyze those 4 Gospels. Agora vamos começar a analisar esses 4 evangelhos. One of the things we can ask is whether they know about the time and place they're writing about. Uma das coisas que nós podemos perguntar é se eles de fato sabem a respeito do lugar e da época que eles estão escrevendo. So very simply we can look and say list all of the towns that they mention in the Gospels. Então, de maneira muito simples, a gente poderia olhar para eles, lê-los e listar todas as cidades que eles mencionam. Now this is not a trivial thing. Agora, isso não é algo trivial. My knowledge of Brazilian geography is terrible. Meu conhecimento da geografia brasileira é terrível. It's getting better right now. Está melhorando nesse exato momento. But it's actually very hard to write a story, an accurate story about a place you haven't been to. Agora, é muito difícil escrever uma história precisa a respeito de um lugar ao qual você ainda não visitou. And that's the case now, even though we have the internet. E esse caso é verdade, isso é verdade hoje, ainda que nós tenhamos a internet. Back then, it was far more difficult. Naquela época, então, era ainda muito mais difícil. If you lived in Turkey, how could you write an accurate story about Judea and Galilee? Se você morava na Turquia, como que você poderia escrever uma história precisa a respeito da Judéia e da Galileia? If you lived in Greece or Egypt or Italy, how could you write an accurate story about the land of Jesus? Se você morasse na Grécia ou na Itália, no Egito, como que você poderia escrever uma história precisa a respeito da Judéia? You could not go to a bookshop and read the names of the little towns. Você não poderia ir a uma livraria e ler sobre os nomes das cidades pequenas. And what we can see is that all 4 Gospels mention different towns and some of the same towns, but they can't have all copied from each other. E o que a gente percebe é que todos os 4 evangelhos copiam os nomes das cidades, mencionam essas cidades, alguns deles mencionam as mesmas, mas eles não poderiam ter copiado um do outro. Because each of them has access to information that the others don't show. Porque cada um deles tem acesso a informações que os demais não demonstram. We can also look at the areas that they mention. A gente também pode dar uma olhada nas regiões que eles mencionam. Again, they mention different areas from each other. Uma vez mais, eles mencionam áreas diferentes uns dos outros. We can look at the water places that they mention. Nós podemos olhar para as extensões de água que eles mencionam. And again, we see local knowledge in all of these areas. Mais uma vez, a gente vê conhecimento local em todas essas áreas. You can see names of smaller places which are even smaller than the town. Você pode também ver os nomes de lugares pequenos, ainda menores do que as cidades pequenas. There's an amazing reference to the Garden of Gethsemane in Matthew and Mark. Tem uma referência fantástica ao Jardim do Getsemane em Mateus e Marcos. This is said to be a garden on the Mount of Olives that Jesus went out to. Isso é um jardim que nós sabemos está no Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava ir. Now, archaeologically, we know that there were lots of gardens there at the time of Jesus. Arqueologicamente, nós sabemos que haviam muitos jardins ali na época de Jesus. We know that from Josephus as well. Nós sabemos isso a partir de Joséfo, por exemplo. But what we can see is that the name Gethsemane is a part of the local language. Mas o que nós também vemos é que o nome Getsemane é parte do nome local. Because Geth means a press, something that you squeeze things in. Porque Get significa algo em que você espreme coisas dentro. And Semane is the word for oil. E Semane é a palavra para óleo. Now think about it. When you have a mountain of olives, that's where you produce oil. Agora, pensa a respeito disso. Quando você tem uma montanha de olivas, isso é a coisa que você usa para espremê-las, para produzir óleo. But the Gospels don't dwell on that fact. They don't spend time exploring that fact. Mas os evangelhos não gastam tempo tentando explicar esses fatos. They simply mention that there is a garden called Gethsemane. Eles simplesmente mencionam que havia um jardim chamado Getsemane. Now, to have this information, either the Gospel writers have come from the land of Jesus,
Agora, para ter esse tipo de informação, ou os evangelistas vieram da terra de Jesus, or they've had detailed and careful analytical conversations with people who have spent time in the land of Jesus. ou eles tiveram conversas muito detalhadas, precisas, analíticas sobre esses lugares com pessoas que viviam lá. Either way, this means that they have done the sort of investigation that would allow them to get accurate information. De uma forma ou de outra, isso significa que eles teriam feito aquele tipo de investigação que os possibilitavam escrever esse tipo de informação. Now, there's an interesting thing that all four Gospels have approximately 5 place names per 1,000 words. Agora, tem algo muito interessante, porque todos os 4 evangelhos têm praticamente 5 place names per 1,000 words. 4 nomes de lugares para cada 1.000 palavras. You can see that on the bottom line. Você pode ver isso na linha de baixo ali. This is a very interesting fact that was discovered by a research assistant of mine. Isso é um fato muito interessante que foi descoberto por uma das minhas pesquisas. I told her to count the proportion of words and place names in the Gospels. Eu contei o número, né, números de lugares, número de nomes de lugares nos evangelhos. Now, how do you get that pattern? Mas como você encontra esse padrão? Let's imagine Mark writes a Gospel, Vamos imaginar que Marcos escreve um evangelho and then Luke decides to count how many place names he has in that Gospel and how many words he has in that Gospel, and then to try and reproduce the same number, proportion. E aí Lucas decide então contar o número de palavras que ele usou, o número de lugares, o número do nome de lugares que ele usou e a proporção de palavras para cada um desses nomes. Now, this is difficult to do because Greek manuscripts don't divide words, Agora isso é difícil de fazer porque manuscritos gregos não dividem palavras. and they don't distinguish between upper and lower case words. Eles não distinguem entre maiúsculos e minúsculos. So it's very difficult to actually count that in the first place. Então, para começo de história, é muito difícil contar isso. And how would that explain how John and Matthew have the same sort of pattern? E como isso explica que João e Mateus têm o mesmo tipo de padrão? If the gospel writers were putting in place names to make their story sound authentic, Se os evangelistas estavam colocando nos seus relatos o nome de lugares para tornar os seus relatos mais autênticos, one would try and put in lots, one might put in slightly fewer. um poderia tentar então colocar mais nomes e os outros menos nomes. The way you get this pattern is by not trying. A maneira possível, mais provável para você encontrar esse padrão, chegar a esse padrão, é quando você não está pensando em encontrá-lo. If you are simply reporting what happened and putting in place names when it's relevant, this pattern may occur. Se você está apenas preocupado em relatar o que de fato aconteceu, esse tipo de padrão vai surgir naturalmente. It's unlikely to happen if you're trying too hard. É improvável que isso vai acontecer, vai surgir se você está tentando de propósito. It's not just that the Gospels have the right place names. Não é apenas que os evangelhos têm os nomes corretos de lugares. The Gospels constantly use the verbs to go up and go down. Os evangelhos constantemente usam os verbos subir e descer. When they talk about going to Jerusalem, they go up to Jerusalem. Quando eles falam a respeito de irem a Jerusalém, eles falam sobre subir para Jerusalém. Leaving Jerusalem, you go down. Deixando Jerusalém, vocês descem. Jesus is reported as telling a story Nós lemos a respeito de Jesus contando uma história that says a certain man went down from Jerusalem to Jericho. que fala que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalem is 750 meters above sea level. 50 meters above sea level. Então Jerusalém é 700. 750. Aqui tem 250. Jerusalem. Jericho is minus 250. So Jerusalém está 750 metros acima And do then mar. Jericho is 250 meters below sea level. E Jericó está 250 metros abaixo do So the nível do right mar. verb is being used. Então o verbo correto está sendo usado. You can see this again when traveling from Nazareth to Capernaum, or from Nazareth from Cana to Capernaum. Você pode ver isso novamente quando a gente vê histórias de viagem de Nazaré para Cafarnaum e de Caná para Cafarnaum. Now this is not trivial.
Agora, isso não é uma trivialidade, because the land of Palestine is going up and down all the time. porque a terra da Palestina sobe e desce o tempo inteiro. And so to use the correct verb every single time shows that people either come from the land or they have had detailed conversations with people who've come from the land. Então, para usar os verbos corretamente o tempo inteiro, isso mostra que ou essas pessoas viviam nessa terra, ou elas tiveram conversas detalhadas com pessoas que viviam nessas terras. The end of John 4 is another example of this. O final de João 4 é um outro exemplo disso. A man is begging Jesus to come down, Um homem está implorando a Jesus para descer, and he wants him to come down to Capernaum, which is below sea level. e ele quer que ele desça para Cafarnaum, que é abaixo do nível do mar. Again, the correct verb is used. Mais uma vez, o verbo correto é usado. We can also say that it's striking that the way the towns are connected in the Gospels. Também nós podemos falar que é impressionante a maneira como as cidades são conectadas nos evangelhos. There's a passage in Matthew and Luke where Jesus criticizes and pronounces a woe on some towns. Há uma passagem em Lucas e em Mateus onde Jesus profetiza e pronuncia ais contra algumas cidades. He pronounces a woe to Chorazin and Bethsaida and then on Capernaum. Ele pronuncia um ai contra Corazim, contra Betsaida e Cafarnaum. And then you can see on Google Maps where these towns are, E aí você pode ver no Google Maps onde essas cidades estão. and they're only a few miles from each other. Elas estão apenas alguns quilômetros de distância uma da outra. Now, it's not possible to get this information from any written sources at the time. Agora, não é possível pegar essa informação de qualquer outra fonte escrita da época. Every single writing that we know about either doesn't have the right town names or is from too late. Todos os escritos que nós temos dessa época, ou elas não relatam os nomes corretamente, ou elas foram escritos muito tarde. So we see there's a clear connection between the Gospels and the land of the story. Então a gente percebe que há uma conexão muito clara entre os evangelhos e a terra sobre a qual eles escrevem. And we can contrast the way the four Gospels have 12 to 14 towns each with apocryphal Gospels. A gente pode contrastar a maneira como os 4 evangelhos têm entre 12 e 14 cidades, cada uma delas, contra os evangelhos apócrifos. Apocryphal Gospels were written later than the four Gospels and do not have the same level of information. Os evangelhos apócrifos foram escritos muito mais tarde do que os 4 evangelhos e não possuem o mesmo nível de precisão. The Gospel of Philip, from at least 100 years after the four Gospels, just names 2 towns. O evangelho de Filipe, por exemplo, 100 anos depois dos 4 evangelhos, mencionam apenas 2 cidades. One of them is Jerusalem, which is the capital, Uma delas é Jerusalém, a qual é a capital, and the other one is Nazareth, which it thinks is Jesus' middle name. e a outra é Nazaré, que na verdade é o nome do meio de Jesus. The Gospel of Peter and the Gospel of the Saviour just mention one town, O evangelho de Pedro e o evangelho de Salvador mencionam apenas uma cidade, Jerusalem. Jerusalém. The next 13 apocryphal Gospels mention no towns. Os demais 13 evangelhos apócrifos não mencionam nenhuma cidade. So we can see a control group. Então nós podemos ver um grupo de controle. So this is like a scientific experiment. Isso é como um experimento científico. We can see that clearly it's not the case that every writing would be geographically correct. A gente pode ver que é o caso em que nem todos os escritos vão estar geograficamente precisos, corretos. These other Gospels don't even seem to be interested in geography. Esses outros evangelhos sequer demonstram estar interessados em geografia. Now, it's not just that the Gospels get the geography right. Não é apenas que os evangelhos pegaram a geografia ou escreveram uma geografia precisamente. They get a whole load of other cultural details correct. Eles demonstram vários outros detalhes culturais de modo preciso. If you're writing historical fiction, you have to do a lot of research to get the details right. Se você está escrevendo uma ficção histórica, você tem que fazer uma pesquisa muito profunda para escrever detalhes de modo preciso. So we see the Gospels getting financial things correct. Então, os evangelhos demonstram conhecimento preciso de finanças. It is said that Matthew was a tax collector. É dito que Mateus era um coletor de impostos. Isn't it interesting how in Matthew's Gospel we have lots and lots of things about money? E não é interessante, então, que no Evangelho de Mateus nós temos várias coisas a respeito de dinheiro?
every single thing of these about wealth and money occurs only in Matthew's gospel. Todas essas coisas a respeito de riquezas e dinheiro ocorrem apenas no Evangelho de Mateus. So, yeah, that looks plausible that it was by a tax collector. Então, bem, isso parece plausível que realmente foi escrito por um coletor de impostos. But there's an interesting thing how in Matthew and Mark alone, it records Jesus eating with lots of tax collectors in Capernaum. E também é interessante que em Mateus e Marcos somente, relata vários episódios em que Jesus come com os cobradores de impostos em Cafarnaum. And then we realize that Capernaum is the ideal place for tax collectors. E então nós percebemos que Cafarnaum é o lugar ideal para coletor de impostos. Because it is actually a border town between different Roman areas, both by land and by sea. Porque é uma cidade colocada na fronteira no Império Romano entre várias regiões, tanto por terra como por mar. And the tax collectors are toll collectors who collect money as you travel across borders. E os coletores de impostos então ficavam ali para coletar os impostos quando você viajava por essa cidade. So Matthew and Mark have tax collectors in the right place. Então Mateus e Marcos têm coletores de impostos no lugar certo. But then in Luke, and only in Luke, we read about Zacchaeus, the little man, who was a chief tax collector. E então em Lucas, e apenas em Lucas, nós lemos a respeito de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. And it's said that he climbed up a sycamore tree. E nos é dito que ele sobe, num sicômoro. And he was said to be in Jericho. E nós lemos que isso aconteceu em Jericó. Now, Capernaum is in the north and Jericho is much further south. Agora, Cafarnaum está no norte e Jericó está muito mais ao sul. But also, Jericho is a border town. Mas, novamente, também Jericó é uma cidade de fronteira. It's a town on the route that you have to take if you're going east from Jerusalem across to Perea. É uma cidade que você precisa passar por ela se você vai de Jerusalém rumo ao leste. Now, in Matthew and Mark it says there are lots of tax collectors. Agora, em Mateus e Marcos nos é dito que há muitos coletores de impostos. And in Luke it tells you there was a chief tax collector, so there were presumably lots of other tax collectors nearby. Então, em Lucas nos é dito que havia um chefe dos publicanos e isso obviamente significava que haviam vários outros coletores de impostos ali na região. So independently the Gospels are putting tax collectors in the right place. Então, independentemente uns dos outros, os evangelistas estão colocando cobradores de impostos nos lugares certos. They also know local languages. Eles também têm conhecimento de línguas, de idiomas locais. It's interesting how in Mark's Gospel it will use Hebrew and Aramaic. É interessante como no Evangelho de Marcos ele vai usar hebraico e aramaico. You have phrases like Talitha kum or Korba or Ephata. E tem frases como Talitha cumi, Korban ou Efatá. These are pieces of local language. Esses aqui são exemplos de linguagem local. Again, if you were living in another country, how would you be able to get pieces of local language like that? Mais uma vez, se você estivesse vivendo noutros países, como que você poderia ser tão preciso a respeito de línguas locais? Now remember, Mark is a Latin name like Mark Antony. Agora, lembre-se que Marcos é um nome latino como Marcos Marcus Antonius? Marcos Antônio. Marco Antonio? Thank you. And that, you know, the one who got together with Cleopatra. Yeah, I know that. Yeah, thanks. Translate. And what we find is that he writes a gospel in Greek. E o que nós então encontramos é que ele escreve um evangelho em grego. But he also uses Latin words in the gospel in Greek. Mas ele também usa palavras latinas num evangelho escrito em grego. Because it is said he was writing from Rome. Porque nos é dito que ele escreveu de Roma. And also we see that he's got Hebrew and Aramaic. E nós também percebemos que ele tem hebraico e aramaico. So whereas other gospels use a Greek word for the centurion, Mark uses the Latin word. Então, enquanto os outros evangelhos usam uma palavra grega para centurião, Marcos usa uma palavra latina. Mark uses the quadrans, the name of a Latin coin. Ele usa também uma palavra latina para a palavra moeda. And the man who beheaded
John the Baptist is called a speculator, which is a Latin word. O homem que é decapitado também decapita outras pessoas é chamado de especulator. All of this exactly fits with the traditional account of where Mark's gospel came from. Tudo isso se adequa muito com o local que é tradicionalmente atribuído à fonte, o lugar de onde ele escreveu o Evangelho. The traditional story is that Mark wrote his gospel in Rome on the basis of information given by Jesus' disciple Peter. A história tradicional é que a tradição nos diz que Marcos escreveu de Roma com base nos relatos que ele ouviu do discípulo de Jesus, Pedro. So this all fits the pattern. Então tudo isso aqui se encaixa no padrão. We can see when we look at Luke's gospel that there are lots of signs of medical interest. Nós percebemos também que quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, há vários sinais de informações médicas. But we can also see that there are amazing things about measurements. Mas também nós podemos ver que há coisas impressionantes sobre medidas. Measurements differ from country to country. Medidas, elas são diferentes em um país e outro. In the United States, they use Fahrenheit. I think you use centigrade here, or Celsius. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam Fahrenheit, enquanto nós aqui no Brasil usamos centígrados. In the UK, we have a gallon, which is different from the gallon in the US, and here you're probably using liters. No Reino Unido, nós usamos galão, que é diferente do galão lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós usamos litros. Now, what we can see in the teaching of Jesus is that he is using local measurements in his stories. E aí o que nós podemos ver é que nas histórias de Jesus ele está usando medidas locais em suas histórias. So there's a story in Matthew and Luke, which is Jesus' shortest parable. Então tem uma história em Mateus e Lucas que é a parábola mais curta de Jesus. And it just simply says that the kingdom of heaven is like a woman putting yeast into 3 measures of flour. Então ela simplesmente nos conta a respeito de uma mulher que tomou e escondeu 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. But the word for measure, the seah in Hebrew, is the word for that particular country and not for Italy or Egypt or other countries. Mas a palavra hebraica para a medida sia é uma palavra usada particularmente naquele lugar, naquele país e não em outros lugares. You can look at the test of what plants they have. Nós podemos olhar o teste de que tipo de planta eles possuem. We've already looked at how Zacchaeus went up a sycamore tree. Nós já falamos sobre como Zaqueu subiu um sicômoro. Now remember, Jericho is the lowest city on earth. Agora lembre-se que Jericó é a cidade mais baixa da terra. It therefore has a different climate from other parts of the Holy Land. Então, obviamente, tem um clima diferente de outras partes da Terra Santa. And it's true that sycamore trees grow there. E é verdade que sicômoro cresce lá. In fact, you can look at where these trees used to grow. Na verdade, você pode até olhar onde que essas árvores costumavam crescer. Someone who lived in Turkey, Greece or Italy wouldn't even have heard of this tree. Alguém vivendo na Turquia, Grécia ou Itália não teriam sequer ouvido a respeito dessas árvores. It needs a particular climate to grow. Ele precisa de um clima muito particular, muito próprio para crescer. So how does Luke's gospel record that Zacchaeus went up a sycamore tree? Então, como que o Evangelho de Lucas então relata que Zaqueu subiu um sicômoro? Either Luke has been to Jericho or he's talked to someone who's been to Jericho. Ou Lucas, ele mesmo esteve em Jericó, ou ele conversou com alguém que esteve lá. Now I want to bring various tests for the reliability of the Gospels together. Agora, eu quero trazer vários testes para a confiabilidade do Evangelho e colocá-los juntos. Other than the resurrection, there's only one miracle which occurs in all 4 Gospels. A parte da ressurreição há apenas um outro milagre que acontece que é relatado nos 4 evangelhos. It's the story of Jesus feeding the 5,000. É a história de Jesus alimentando os 5.000. And you have this little detail in Mark and in John about the grass. E você tem esse pequeno detalhe em Marcos e João a respeito da grama. So Mark tells you that the grass was green, and John tells you there was a lot of grass. Então Marcos nos conta que a relva era verde e João nos conta que havia muita relva. Now, is that a detail put in because it's true?
Agora, tem aqui, esse aqui é um detalhe colocado na história porque é verdade, or simply a detail to make it look true, make it look like you've been there? ou simplesmente um detalhe colocado aqui para que pareça, dê a impressão que é verdade, que você esteve lá. In Mark's Gospel, it tells us that lots of people are coming and going. No Evangelho de Marcos, nos conta que nós lemos que haviam muitas pessoas indo e vindo. It doesn't tell us why. Não nos conta por quê. But it tells us that Jesus therefore wanted to get away to a desert place. Mas aí ele nos conta que Jesus queria sair dali para um lugar deserto. He wanted to get away from the many people traveling, coming and going. Ele queria se afastar aí, sair daquele monte de gente indo e vindo. But it's amazing that in John's Gospel it tells you that it was Passover time. Mas é impressionante que no Evangelho de João, ele nos conta que era a época da Páscoa. Now, of course, Passover time was the time when people commuted the most. Agora, é óbvio que Páscoa na época era a época em que as pessoas viajavam mais. Because people would go to Jerusalem to the Passover. Porque as pessoas iriam para Jerusalém para a Páscoa. So what we see here is a subtle agreement between two different Gospels. Então, o que nós vemos aqui é um acordo, uma concordância muito sutil entre os evangelhos. And the agreement is too subtle to say it's put there to verify the accounts. E a concordância é muito sutil, ao ponto de que é impossível nós falarmos que foi colocado ali apenas para autenticar a informação. Because the danger is we would simply not notice that. Porque o perigo é que nós simplesmente não notaríamos isso. But then we see this little detail that in John's Gospel, Jesus turned to Philip and asked him where they should get bread from. E aí nós vemos também esse detalhe que no Evangelho de João, Jesus se volta para Filipe e pergunta onde eles poderiam comprar pães. And then in John's Gospel, Philip and Andrew both reply to Jesus. Então no Evangelho de João, tanto Filipe como André respondem a Jesus. Interestingly, these are the two of Jesus' 12 disciples with Greek names. E, de modo interessante, esses são dois dos discípulos de Jesus com nomes gregos. Now, over in Luke's Gospel, and only in Luke's Gospel, it tells us that the feeding took place near Bethsaida. Agora, no Evangelho de Lucas, e apenas no Evangelho de Lucas, nos conta que essa multiplicação aconteceu perto de Betsaida. Who cares? Quem se importa? Well, look at John's Gospel, and you see that it tells you at the beginning that Philip and Andrew were from Bethsaida. Uau, bem, veja, e no Evangelho de João nós lemos que Filipe e André eram de Betsaida. So when you put the Gospels together, you see something remarkable. Então, quando você junta as informações dos Evangelhos, você vê algo que é marcante. Jesus has turned to a man with local knowledge and asked him where to buy bread from. Jesus se volta para um homem com conhecimento local e pergunta onde eles poderiam comprar pão. And then he and another man have replied. Então ele e um outro homem respondem. Now, if you just read through John's Gospel, you don't see any of that. Agora, se você apenas lê o Evangelho de João, você não vê nada disso. But if you plug in the information from Luke, suddenly it all makes sense. Mas se você então traz a informação de Lucas e coloca contra isso, então tudo faz sentido. And these are the sorts of subtle agreements we get between the Gospels which show us that they have signs of reliability. Então esses aqui são os tipos de concordâncias sutis que nós encontramos nos evangelhos que nos mostram que eles são confiáveis. Now in John's Gospel it also tells us that the little boy had barley loaves. Agora nós também lemos no Evangelho de João que o garotinho tinha pães e cevada. Now the great thing is we know that barley harvest is just around the time of Passover. Agora o que é impressionante é que nós sabemos que pães e cevada, eles são são produzidos geralmente ao redor desse tempo próximo à Páscoa. So the details fit. Então os detalhes concordam. But we need to think about the weather, don't we? Mas nós precisamos pensar sobre o tempo. Would the grass really have been green? A relva realmente estaria verde naquela época? Well, why don't we get a precipitation chart from a nearby town? Então por que nós não pegamos uma precipitação em milímetros aqui, And then gráfico? we know that Passover is around April. Nós sabemos que a Páscoa é na época de abril, mais ou menos. So in fact, you've just had 5 of the greatest months of rainfall leading up to this point. Então, na verdade, você já teve 4 dos meses de mais chuva até chegar à Páscoa. This is exactly the time of year when the grass is green.
Esse aqui é o tempo exato do ano em que a relva estaria verde. But does this prove the miracle? Mas isso aqui prova o milagre? Absolutely not. Claro que não. But many people want to explain miracles in the Gospels by using the telephone game. Mas muitas pessoas querem explicar milagres nos evangelhos usando o jogo do telefone. You know that game that we have very strict rules for. Você conhece esse jogo em que nós temos regras bem rígidas? You need to have enough people to play. Você tem que ter muita gente, gente suficiente para jogar. And you can only say the message to one person. E você só pode dizer a mensagem a uma pessoa. You're only allowed to say it once. Você só tem permissão de falar isso uma vez. And you have to whisper. Você tem que sussurrar. We've created that game specifically in order to create corruption. Nós criamos esse jogo especificamente com o objetivo de criar corrupção. Now, amazingly, some people use that as a model for how Christianity began. Então, de modo impressionante, algumas pessoas usam esse jogo como modelo sobre como o cristianismo iniciou. When Christianity is spreading far and fast amongst many people. Quando o cristianismo estava se expandindo longe, de modo muito rápido, entre muitas pessoas. Now, the problem when people try and say that the story about miracles has been corrupted through being told from one person to another to another. Agora, o problema quando pessoas falam que as histórias dos milagres foram corrompidas quando as pessoas foram contando esses relatos de umas para as outras, Is that they need to have selective corruption of information. é porque eles precisavam, isso precisa ter uma seleção, algo bem seletivo do tipo de corrupção que seria feito. In other words, what they need is for the big thing in the story, the miracle, to get changed. Então, o que eles de fato precisam é que a coisa mais importante na história, o grande milagre, ter mudado. While the little details about the barley and Bethsaida stay the same. Enquanto que os detalhes pequenos quanto a cevada e Betsaida permaneçam o mesmo. And we can say this doesn't really make sense. E a gente pode dizer que isso de fato não faz sentido. Usually when people change stories, they change the little things, not the big things. Normalmente, quando as pessoas mudam histórias, elas mudam as coisas pequenas, os detalhes, não as grandes It's coisas. far easier to forget the little details than the big things. É muito mais fácil esquecer os detalhes pequenos do que as grandes coisas. So, how should we conclude? Então, como nós podemos concluir? I don't want to say it's possible to prove that the Gospels are true. Eu não quero dizer que é possível provar que os evangelhos são verdadeiros. But if the Gospels came about in the ways that skeptics often say, we wouldn't get what we have. Mas se os evangelhos surgiram de fato da maneira como os céticos dizem que eles surgiram, nós não teríamos recebido os evangelhos que recebemos. Skeptics often want to appeal to one of two models. Céticos geralmente querem apelar a de dois modelos. They either want to say that the early Christians were really, really stupid. Ou eles querem dizer que os cristãos primitivos eram de fato estúpidos. And that's why they got the stories wrong. E é por isso que eles erraram as suas histórias. Or they were really clever conspirators. Ou eles foram conspiradores de fato muito inteligentes. What about if they're just normal? E o que dizer se eles eram apenas normais? It's far easier to explain things like that. É muito mais fácil explicar as coisas dessa forma. And so if the stories in the Gospels came about by lots of different steps, they would not look like they do. Então, se os evangelhos foram produzidos com base em histórias distribuídas em várias etapas distantes das testemunhas oculares, não é isso que nós esperaríamos. Que Deus os abençoe. May God bless you. I think we can hold that. Eu acho que nós temos agora um momento de perguntas e respostas, e eu estou recebendo aqui. E aí eu já tenho aqui algumas perguntas selecionadas para o Peter. Okay. Why is there more skepticism in relation to the reliability of the Gospels than there is in relation to, say, the speeches or dialogues of Plato? Plato.
We have more accounts of the life of Jesus than we have of Plato and Socrates. Nós temos mais relatos sobre os relatos sobre a história de Jesus do que sobre Platão. With Socrates, who Plato writes about, we have Xenophon and Plato as the main sources. Sorry, can you repeat? With Socrates, that Plato writes about, the main sources are Plato and Xenophon. Ok, com Sócrates, que Platão escreve a respeito, as fontes mais importantes são Plato and Xenophon. Platão e Xenophon. What we have in the Gospels is the sort of material that allows us to analyze it rather deeply. O que nós temos nos evangelhos é o tipo de material que nos permite analisar de modo profundo. Typically, in a dialogue by Plato, there are men sitting round discussing things. Então, geralmente no diálogo de Platão nós temos homens discutindo essas coisas. What we have with the Gospels is lots of different types of material. O que nós temos nos evangelhos são vários tipos diferentes de material. We have lessons from Jesus, like the lesson on the mount or the sermon on the mount. Nós temos lições de Jesus como o sermão da montanha. We have private teachings, like in John chapter 13 through to 16. Nós temos ensinamentos privados como João 13 a 16. We have dialogues with Jesus. Nós temos diálogos com Jesus. We have arguments with Jesus. Nós temos discussões com Jesus. We have questions by Nós Jesus. temos perguntas de Jesus. And what we can do is we can analyze all the different sorts of words that we have of Jesus. E o que nós podemos fazer é analisar todo tipo de palavras que nós temos a respeito de Jesus. Now we also have three Gospels, Matthew, Mark and Luke, which are closer to each other. Nós também temos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são próximos uns dos outros. That actually gives us more than 4 types of material. Isso nos dá, na verdade, cerca de 4 tipos de material. Because we have things that are only in Matthew, Porque nós temos coisas que aparecem apenas em Marcos, em things Mateus, things that are only in Luke, coisas que estão apenas em Lucas, things that overlap between Matthew and Luke, coisas que estão tanto em Mateus e Lucas, things that are overlapping between Matthew, Mark and Luke. coisas que estão tanto em Mateus, Marcos e Lucas. We get things that overlap between Mark and Luke, Nós temos coisas que estão tanto em Mateus e Lucas, things that overlap between Mark and Matthew. entre Marcos e Mateus. And then we got things in John and relationship between John and the other E Gospels. tem coisas em João e o relacionamento entre João e os outros evangelhos. Even on the most conservative estimate, there are at least 6 types of material in the 4 Gospels. Até nas estimativas mais conservativas, há pelo menos 7 tipos de materiais nos evangelhos. And so we are able to analyze this in a way that we cannot do with Plato. Então nós somos capazes de analisar essas coisas de uma forma que nós não podemos com Platão. The manuscripts of Plato are generally much later. Os manuscritos sobre Platão são geralmente muito mais tardes. And there is far less evidence that Plato said the things he said than that there is that Jesus said the things reported of him. E há muito menos evidências de que Platão de fato disse as coisas que ele falou do que o que Jesus falou. Does that answer the question? Respondeu a pergunta, mas eu não fiz a pergunta em português para vocês, né? Então eu vou fazer agora, atrasado, para a gente entender o que é que ele estava falando. A pergunta era: por que há mais ceticismo com relação à confiabilidade dos evangelhos e mais credulidade com relação aos diálogos de Platão? Ok, Okay, yeah. próxima pergunta. Read it in Portuguese first. Ok. Aqui no Brasil, as críticas de Bart Ehrman a respeito do Novo Testamento são muito temidas. Como teólogo mais próximo dele, como lida com essas críticas dele? Okay, here in Brazil, people are kind of afraid of Bart Ehrman and his criticism to the New Testament, but as a theologian, how would you deal with his criticism? I have debated Bart Ehrman twice. Eu já debati Bart Ehrman 2 vezes. He's a very good debater. Ele é debatedor muito bom. But I think an important thing is to slow down and analyze what is being said. Mas eu acho que algo importante é a gente diminuir o ritmo um pouquinho e analisar as coisas que são ditas. And to recognize that what Bart Ehrman is doing is optimizing skepticism. E o que nós precisamos perceber é o que Bart Ehrman está fazendo é otimizando o ceticismo. So he's seeking to build the most plausible model for skepticism about
the Gospels. Então ele está tentando construir o modelo mais plausível de ceticismo a respeito dos evangelhos. But there is a whole load of data that he does not address. Mas tem uma série de outras evidências que ele não aborda. He doesn't look at how one gospel has subtle agreements with another gospel. Ele não analisa como um evangelho tem concordâncias sutis com o outro evangelho. So I don't particularly think it's worthwhile looking at all of his critique and responding. Então, particularmente, não acho que vale a pena a gente olhar todas as suas críticas e responder a cada uma delas. Of course, some people should read his work, and it's very interesting. É claro que algumas pessoas deveriam de fato ler o seu trabalho e tem coisas muito interessantes. But I think it's also interesting to build a positive case for the Gospels. Mas eu também acho que é importante nós construirmos um argumento positivo a respeito dos evangelhos. So what we see is in Matthew, Mark, and Luke, Jesus praying in the garden that the cup would pass from him. Então o que nós lemos aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus orando para que o copo, a taça fosse tirada dele. And then we see that is not reported in John's Gospel. Então nós vemos que isso não é relatado no evangelho de João. But then in John's Gospel, Peter tries to stop Jesus' arrest. Mas então no evangelho de João, John's Gospel, no yeah. evangelho de João, Pedro tenta tenta impedir a Jesus. And Jesus says to Peter, "Shall I not drink the cup that's been given me?" E Jesus diz para Pedro, não deveria beber o copo que me é dado? Now, I can explain that with a positive approach to the Gospels. Agora, eu posso explicar isso com uma abordagem positiva aos evangelhos. Jesus is praying about the cup, and he is therefore thinking about the cup. Jesus é orando a respeito desse copo e ele então está pensando a respeito dele. I have a positive explanation for the data. Eu tenho uma explicação positiva para a evidência. So I think it's important when dealing with skeptics to focus on the positive, not just on their negative case. Então eu acho que quando nós estamos lidando com céticos é importante observar, olhar para as coisas positivas e não apenas a crítica deles. Ok, a próxima pergunta, de várias. Como entender o relato de que outras pessoas ressuscitaram com Jesus e foram vistas na cidade, tendo em vista que só Mateus fala sobre isso? How can we understand the report that other people were resurrected, were raised with Jesus, and only Matthew speaks of it? So in Matthew's Gospel, in Matthew chapter 27, it talks about other people being raised at the time of the death of Jesus. Então no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, ele fala a respeito de outras pessoas que foram ressuscitadas e vistas na cidade junto com Jesus. So there are several problems people can have with this. Então há vários problemas que pessoas podem ter com isso. One of them can be, why do the other three Gospels not mention this? Um desses problemas é por que os outros 3 evangelhos não mencionam isso. But it's important to remember that each of the 4 Gospels has its own focus. Mas é importante lembrar que cada um dos evangelhos tem o seu próprio foco, o seu próprio... And there are many things mentioned about Jerusalem which are only in Matthew. E há muitas coisas a respeito de Jerusalém que estão apenas em Mateus. Of course, Luke has his own different focus on Jerusalem. É óbvio que Lucas tem a sua ênfase diferente a respeito de Jerusalém. But John ends saying there are many things that could have been written, but it would fill the whole world with books. Mas João termina dizendo que havia muitas outras coisas que poderiam ser escritas e que os livros encheriam todo o mundo. Another problem can be, well, what does that mean, and what did they do, and so on. O outro problema seria, bom, mas o que é que isso significa e o que essas pessoas fizeram? This is partly a problem of lack of information. Isso é parcialmente um problema de falta de informação. But we do know that in 1 Corinthians 15, Mas nós sabemos que em 1 Coríntios 15, the resurrection of Jesus is a first fruit of other resurrections. a ressurreição de Jesus são os primeiros frutos de outras ressurreições. Now in Matthew it says that the people stayed in their graves and came out at the time of the resurrection of Jesus.
Agora, em Mateus, nós vemos que aquelas pessoas ressurgiram dos seus túmulos na época da ressurreição de Jesus. And this seems to be a testimony to the remarkable thing that God is doing in the resurrection. Isso parece ser um testemunho da coisa marcante que que Deus estava fazendo na ressurreição de Jesus. Now, it would be easy for us to sit in our armchairs and think that's very hard to believe. Agora, é fácil para a gente sentar em nossa poltrona e pensar, isso é muito difícil de acreditar. But there is one part of the story which can be tested. Mas há uma parte da história que pode ser testada. Because what it says is that the veil of the temple was torn in two because of an earthquake. Porque o que ela diz é que o véu no templo foi rasgado no meio por conta de um terremoto. And this is only recorded, the earthquake and then another earthquake in Matthew chapter 28 comes up in Matthew. E isso é apenas registrado, esse terremoto, e depois um outro terremoto, no Evangelho de Mateus. There's another earthquake when the angel comes to the tomb. Tem um outro terremoto quando o anjo vem até o túmulo. Now, if you go to the website www.deadseaquake.info, agora, se você for para esse site www.deadseaquake.info, info, then you will see evidence of an earthquake based on varves from the Dead Sea. E aí você vai ver então evidências de um terremoto com base Varves. Varvas? No clue, Eber, help. Varves. Varves. They are the layers of mud. You look at são camadas de lama que você vê lá no Mar Morto. So you can look at the layers of mud in the Dead Sea geologically. Você pode ver geologicamente as camadas de lama no Mar Morto. And you can see that there have been no earthquakes for the 3 decades leading up to this time. E você então pode ver que não houve nenhum terremoto nas 3 décadas antes dessa época. And although there isn't an agreement as to the exact year Jesus died, e embora não haja um acordo sobre a data exata em que Jesus morreu, you have an earthquake roughly around the right time. In fact, with an earthquake with aftershock. Você tem então você tem evidências de um terremoto que aconteceu geralmente naquela época mais ou menos em que Jesus teria morrido com os choques que vem depois. I find that interesting. Eu acho isso interessante. Vaz. Muito bem. Próxima pergunta. A gente vai até... Mais? Pode continuar? Ok. Muito bem. Qual é seu ponto de vista em relação ao final de Marcos? Qual dos 3 finais você acha ser o mais verossímil? What is your opinion? Yeah. Okay. The end of Mark, yeah. Yeah. So there are different views about the end of Mark, and there are varieties in the manuscripts. Ok, há várias teorias a respeito do final de Marcos e há variedade nos manuscritos. There are 3 manuscripts which do not have the last 12 verses. Há 3 manuscritos que não têm os últimos 12 versos. And 2 of them are the very earliest E manuscripts. 2 deles são os mais antigos. And that's just in Greek. E isso apenas em grego. But you also have some Greek manuscripts that have a shorter ending as well. Mas também você tem outros manuscritos gregos que têm um final mais curto. And some have a shorter ending, like a verse long, plus the 12 verses at the end. Alguns deles, o final mais curto, mais os 2 versos da mais longa no final. Now, the Bible and the New Testament were translated into lots of languages. Agora, a Bíblia foi traduzida em vários outros idiomas. So you can see what happens in Syriac, where some manuscripts don't have the ending and some do. Você pode ver o que é que acontece em siríaco, em que, eu acho que é isso, em que alguns manuscritos têm o final e outros não. Or in Coptic from Egypt. Ou em copta, do Egito. Or in Latin. Ou em latim. And lots of other languages. E em vários outros idiomas. And the great thing is, it's chaos. E o que é maravilhoso é que é caos. Why is that so good? Por que isso é tão bom? Because it shows us that no one has tried to burn and destroy the differences.
Porque isso nos mostra que ninguém tentou queimar e destruir as diferenças. At the time of the Reformation, the Catholic scholar Erasmus produced a Greek New Testament. No tempo da Reforma, um acadêmico católico, Erasmus, produziu o Novo Testamento grego. And what he knew at the time of the Reformation is basically the same as what we know now. E o que ele sabia na época da Reforma é basicamente aquilo que nós sabemos hoje. He knew that there were manuscripts that did not have the last 12 verses of Mark. Ele sabia que havia manuscritos que não tinham os últimos 12 versos de Marcos. He also knew that there were manuscripts that did not have the 12 verses about the woman caught in adultery in John 7 through to 8. Ele também sabia que havia alguns manuscritos que não tinham aqueles 12 versos a respeito da mulher que foi pega em adultério. Now, Erasmus had about 1,000 times fewer manuscripts than we have now. Agora, Erasmo tinha cerca de 1000 vezes menos manuscritos do que o que nós temos agora. And what this means is that even though our knowledge of manuscripts has increased a huge amount over the last 500 years, Agora, o que isso significa é que, embora o nosso conhecimento de manuscritos cresceu vastamente nos últimos 5 séculos, no new uncertain passages have been found. nenhuma passagem incerta nova tem sido descoberta. And this means that we can have huge confidence in the transmission of the New Testament. Isso nos mostra que nós podemos ter uma confiança gigante, muito grande, na transmissão dos evangelhos. And if discoveries in future years are anything like discoveries in the last 500 years, we don't expect any nasty surprises. E se as próximas descobertas forem semelhantes às descobertas dos últimos 5 séculos, nós não esperamos nenhuma descoberta terrível para a gente. I think the most defensible view is that Mark's Gospel ends at chapter 16 and verse 8. Eu acho que a teoria mais provável, mais defensável, é que Marcos termina no versículo which passage? Chapter 16, verse 8. 16, verso 8. But I recognize that wonderful evangelistic work is being done in Brazil by people who have Bibles which end at Mark chapter 16, verse 20. Mas eu tenho percebido que muito do evangelismo feito no Brasil é feito por pessoas que usam Bíblias que terminam com a versão mais longa de Marcos. And I don't want to have an argument with those people E eu não quero ter uma discussão com essas pessoas, because I want to focus on speaking to the world. porque eu quero focar em pregar, em falar para o mundo. But what I would say is this debate about the last 12 verses of Mark Mas o que eu quero dizer é que esse debate sobre os últimos 12 versos de Marcos doesn't bring anything else in the New Testament into question. não coloca nada mais no Novo Testamento em xeque. Now, if you want a more detailed reply about this, Agora, se você quer mais detalhes de uma resposta sobre isso, you can look at chapter 6 of my new book, which has just come out. você pode olhar o capítulo 6 do meu novo livro que acabou de ser publicado. Ok? Ok? Ok, tem uma aqui que é sobre a passagem da mulher adúltera, mas eu acho que a gente já tocou nisso, eu vou passar adiante. Ok. Em sua opinião, diante de tantas evidências, qual é a mais impressionante e qual seria a melhor para chamar a atenção de um cético? In light of so much evidence that we have, which one is the strongest to draw attention of a skeptic? I think the strongest argument is the person of Jesus. Eu acho que o argumento mais forte é o da pessoa de Jesus. He is remarkable. Ele é maravilhoso. Who could invent this character? Ele é impressionante. Quem poderia inventar esse personagem? And you have the fact that he teaches things like the golden rule. Você tem coisas do tipo que Jesus ensinava coisas como a regra de ouro. To do to others what you'd have them do to you. Fazer aos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem a você. Elon Musk recently tweeted about turning the other cheek. Elon Musk recentemente tweetou sobre virar a outra face. I don't know whether he knew that this came from the Bible.
Eu não sei se ele sabia que isso vem da Bíblia. But he said this is a really remarkable thing. Mas ele falou, isso é algo realmente maravilhoso. There are so many amazing things said by Jesus and done by Jesus. Tem tantas coisas maravilhosas ditas por Jesus e feitas por ele. Touching lepers. Tocar leprosos. Did anyone in the ancient world touch lepers? Alguém no mundo antigo tocava leprosos. So I think that we need people just to look at the life of Jesus and his death and resurrection. Então eu acho que a gente precisa apenas que as pessoas olhem para a vida de Jesus, a sua morte e ressurreição. And tell us if they really think this was invented. E que elas nos falem se elas realmente acreditam que essas coisas foram inventadas. Now it's important to recognize that some skeptics do not want to be convinced. Agora, é importante reconhecer que alguns céticos não querem ser convencidos. So you need to ignore them. Então você tem que ignorá-los. What I mean is, Jesus taught about his disciples to leave cities that did not welcome the message. O que eu quero dizer é que Jesus ensinou seus discípulos a deixarem cidades onde o seu ensino não era bem recebido. Now, we as Christians should desire people who are not Christians to come to faith. Agora, nós, enquanto cristãos, devemos desejar que pessoas que não conhecem a Cristo venham à fé. But sometimes we think that because we desire them to come to faith, we need to run after everyone. Agora, às vezes a gente imagina que porque a gente quer que eles venham à fé em Cristo Jesus, a gente precisa persegui-los. And sometimes you need to say, I'm not telling you. E às vezes você precisa falar, eu não vou te contar. What we are dealing with is so precious, we don't cast, as Jesus said, pearls before pigs. Aquilo que nós estamos aqui, que nós temos para falar é tão precioso que nós não vamos jogar pérolas aos porcos. If someone is not being serious, Se alguém não está sendo sério, and it's clear that they're not being serious, e é claro que ela não está sendo séria, then talk to someone else. então fale com outra pessoa. And hopefully that will show to the person they need to be serious. Então a gente espera que então isso vai mostrar para aquela pessoa que ela precisa ser séria. Ok? Continuando. Eu acho que agora a gente tem a última. Então, assisti à entrevista que antecedeu essa palestra e me chamou a atenção o fato que essa obra foi a primeira que o Senhor escreveu para o público geral, popular. O Senhor pretende escrever outro para o público geral com propostas similares? I watched the interview that you did before this, and then it caught my attention that this was the first book that you wrote at a popular level. Do you want to write another book? Yes, I have just finished another popular book, Sim, eu acabei de escrever um outro livro popular, and it's all about how clever Jesus is. e é a respeito de como Jesus era inteligente. People often, as Christians, say, well, we know he was intelligent because he was God. Geralmente as pessoas cristãs falam, olha, eu sei que ele era inteligente porque ele era Deus. But I want to show the intelligence from the words that we have in the Gospels. Mas eu quero mostrar a inteligência com base nas palavras que nós encontramos nos evangelhos. And the one big example I use is his story of the two sons. E uma das histórias importantes que eu uso, os exemplos, é a história do filho pródigo, dos dois irmãos. In Luke chapter 15, he tells a story to a mixed group. Em Lucas 15, ele conta uma história para um grupo misto. There are tax collectors and sinners, Há publicanos e pecadores, and there are Bible experts like Pharisees and scribes. e tem especialistas na Bíblia, como os fariseus e escribas. And he tells a story just like a Pixar movie. Ele conta uma história da mesma forma que um filme da Pixar. That works very simply. You don't need any background. There's the thing there for the children or the people who don't know a lot. As palavras são muito simples, tem coisa ali que é bem básica, você não precisa de um background, crianças podem entender. But there are also deeper references for those who are Bible experts. Mas também há referências bem profundas para aqueles que são especialistas na Bíblia. Now, anyone who can teach two very different groups simultaneously is pretty impressive. Agora, qualquer pessoa que consegue ensinar dois grupos tão distintos assim é, de fato, impressionante. And I think I can show you that this is the most remarkable story that we have on record. Short story, it's amazing. E eu acho que eu posso mostrar para você que essa é a história mais impressionante que nós temos em um registro escrito.